Olá, sejam bem-vindos ao programa especial Bom Odori aqui na TV Brasil Central. Muito prazer. Eu sou Ricardo Noguchi e com muita alegria a gente vem trazer um pouquinho da história do Bom Odori aqui no estado de Goiás. Convidado de hoje, Jadir Matsui, presidente de honra do CAICAM, para falar sobre a história do evento e contarem um pouquinho sobre o início do Bom Odori, esse grande desafio de construir o Bom Odori, que chega aí na sua 21ª edição. A gente já vem se preparando para a 22ª. Jadir, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Noguchi? A nossa história, a civilização japonesa tem mais de 2.500 anos e o Bom Odori é celebrado, né, por todas as colônias japonesas do mundo inteiro. E foi no ano de 2002, eu então como vice-presidente da diretoria executiva, eu iria assumir no ano de 2003 e 2004. Só que nós tivemos em 2002 uma grande perda da nossa principal receita financeira, que era a tradicional barraca do Japão, que já tinha mais de 30 anos. E nós perdemos essa receita. E essa receita era que nos ajudava na subsistência da associação. Bom, passadas as eleições, eu já vinha pensando sobre isso, mas eu não compartilhei praticamente com ninguém essa ideia. Eu fui fazendo as minhas pesquisas, eu fui estudando bastante, e me veio a ideia da gente tentar criar um evento da cultura japonesa que a gente pudesse inserir toda a comunidade goianiense e comunidade goiana, né? Eu relembrando dos antepassados, lembrando da cultura japonesa, eu lembrei que o Bom Odori, então, que a gente já comemorava dentro da associação, dentro do CAICAM, mas de forma muito interna, muito restrita, para ali umas 100 pessoas, 200 pessoas no máximo. Aí me veio a ideia de, quem sabe, abrir esse evento para o público em geral, né? Até porque eu sempre faço questão de dizer sobre isso. O Bom Odori, ele representa muito para a cultura japonesa, para as nossas tradições, porque é o dia que nós celebramos os nossos antepassados. E a cultura japonesa prega muito isso, né? O respeito aos antepassados, respeito aos idosos, respeito às regras, respeito à disciplina e etc, etc. E me veio a ideia, então, de abrir isso e compartilhar com toda a comunidade. Então, na primeira reunião da nossa diretoria, me lembro bem que todo mundo muito preocupado como é que nós iríamos fazer para sobreviver. A gente tinha uma despesa fixa, mensal, e nós não teríamos receita para bancá-la. Eu não foi nem na primeira reunião, na segunda reunião eu compartilhei com todos que a gente ia fazer isso. Eu me lembro muito bem da cara das pessoas, que todos olharam uns para os outros e ficaram meio incrédulos, sabe? Mas ninguém faz isso, ninguém nunca fez isso, será que isso vai dar certo? Será que não, isso não vai dar certo? E as pessoas foram me perguntando. E eu, como havia estudado um pouco sobre isso, eu fui divulgando. Olha, a ideia é fazer assim, fazer assado, desse jeito, tal, de modo que a gente pudesse, então, difundir essa tradição da cultura japonesa, não só pelo aspecto religioso, que é respeito aos espíritos dos nossos antepassados, mas também
naquela época, na década, no ano de 2000, a culinária japonesa estava entrando muito forte no Brasil. Tá? E você já começava a ter aqui em Goiânia algumas barraquinhas. Restaurante japonês, eu confesso para você que eu não me lembro de nenhum. Mas tinha alguém que já fazia o nosso tradicional yakisoba. E aí foi que, pensando nisso, eu compartilhei com todos que a ideia era fazer também a divulgação da nossa culinária, para que eles pudessem conhecer o sashimi, o sushi e etc. E o pessoal gostou da ideia, encampou essa ideia e fomos para a prática, né? Realmente foi uma época que nós tivemos que nos dedicar bastante. Porque o Bom Odori, né, Jadir, ele começou ali do zero, né? Você teve essa ideia de abrir ao público, né? Pensando já no fortalecimento e nos próximos anos que viriam pela frente em relação ao Kaikan, sempre de uma forma visionária. E como é que foi construir, né, toda a infraestrutura, os voluntários na época? Você acabou de falar da questão da alimentação, né, da questão da cenografia. Como que foi construído isso para poder receber esse público lá? E aí foi por isso que a gente fez esses estudos, né? Eu pesquisei vários eventos que já existiam pelo mundo, né? E o Bom Odori, principalmente no Japão, já tinha a forma característica que é sempre dançar em volta daquele palco, né, do Yagura, né? E nós vamos seguir na mesma linha. O Yagura, para quem não sabe, está assistindo a gente, o Yagura, o que é, Jadir? Explica para o pessoal. É o palco central, né? É o palco central que onde as pessoas dançam ali em volta, né? E tem uma particularidade, né? Porque o Bom Odori, tradicionalmente, ele é celebrado ao ar livre. Porque o Bom Odori prega que uma vez ao ano os espíritos dos antepassados vêm nos visitar na Terra. E isso, quando a gente foi procurar a imprensa, isso atraiu muito interesse e curiosidade de todos. Porque muita gente falava, mas então é o dia de finados? Diferente. Né? Em japonês a gente fala Tigao, né? É diferente. É diferente. Porque na realidade o nosso finados é um dia de lembranças, é um dia triste, né? Onde você visita o túmulo dos nossos antepassados. E já na cultura japonesa, esse Bom Odori é um dia de alegria, né? Porque, afinal de contas, é nesse dia que os nossos antepassados estão nos visitando. E por isso que você reza, que é o Obon, e o Odori é a parte da dança. E aí, quando você fala em dança, você fala em festa. E se é festa, tem que ter comida, você tem que ter bebida, você tem que ter alegria, né? E isso foi muito interessante, porque na imprensa, na época, falou, olha, mas que coisa interessante da cultura. E a cultura estava entrando, né, dentro da comunidade brasileira, e nós ganhamos, por incrível que pareça, o apoio da imprensa. Os canais de televisão, os jornais, os grandes jornais naquela época, né, de 2003, deram um espaço muito grande para o evento. Que até né? então não tinha, né, um evento aberto ao público, não né? Tinha. E as opções também de restaurantes, de culinária não também existia, eram muito poucas, né, nessa época. Então, na realidade, foi um tiro meio que no escuro, mas pensado, né? Foi pensado que acho que poderia dar certo. Acho que todo mundo se engajou, todo mundo encarnou o espírito, até porque a gente tinha essa necessidade que desse certo, né? Eu acho que isso foi fundamental, né? E naquela época, o primeiro evento foi feito só num sábado, eu me lembro bem, deu 1.350 pessoas. Bacana, tá? Hein? Para aquela época era... Pois é. Né? Só que no ano de 2004, devido ao sucesso de 2003, nós resolvemos fazer sexta e sábado.
né? Entendi. E aí, nos 2 dias, já deu 3.850 pessoas. Que maravilha. E a partir daí, é o que você está vendo, né? Chegamos na 21ª edição, né? E o evento cresceu e continuamos divulgando a nossa cultura, né? Divulgando as nossas tradições. E com esse apoio que hoje, de voluntários, que é cerca de 500 pessoas, né? Maravilha. Então é isso que nos move, né? Essa tradição, né? Que a gente herdou dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, né? E o que a gente faz questão de até hoje manter sempre aceso. No próximo bloco eu volto para conversar com o coordenador geral do evento, Marco Túlio Toguchi, e a gente finaliza aqui com a Naomi, com a Zurma Yoshiyama e também com a Manuela Maeda, um pouquinho das nossas danças aí celebrando o Bon Odori. Estamos de volta com o programa especial Bon Odori, conversando agora com o Marco Túlio Toguchi, coordenador geral do evento. Enfrentou aí grandes desafios durante a pandemia, trouxe inovações, fortalecimento, crescimento a esse grande evento que hoje faz parte do calendário do estado de Goiás. Marco Túlio Toguchi, como é que tá? Tudo bem? Fala, Noguchi, tudo bem? Primeiro te cumprimentar. Mais do que um radialista, um apresentador, um cerimonialista, você é um comunicador, né, Noguchi? É um grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, mais uma vez, a gente poder falar um pouquinho sobre os grandes desafios, sobre essa mudança que tivemos que enfrentar nos últimos anos e adequar o Bon Odori dentro de uma pandemia. Vamos começar mais ou menos por aí, pelo projeto que você assumiu a gestão como presidente da Associação Nipo Brasileira de Goiás, num momento de grande desafio que foi naquele início da pandemia. A gente não sabia muito como fazer a gestão, né, da associação, e fomos devagarinho criando algumas possibilidades e formatamos o Bon Odori, né, como dentro de uma pandemia, que foi o único Bon Odori realizado dentro da pandemia. Conta um pouquinho sobre esse desafio, sobre esse momento que nós vivemos no CAICAM. Verdade, Noguchi, só conseguimos graças a muita união de toda a Associação Nipo Brasileira de Goiás e as pessoas que apoiam a nossa associação. O CAICAM não foi diferente em relação a outras entidades que sofreram duramente as consequências da pandemia. Uma associação que tem finalidade estritamente cultural, sem fins lucrativos, educacional, e todas as atividades até então eram realizadas 100% presenciais. E, de repente, né, em março de 2020, a gente se deparou com o advento da pandemia, que nos impôs um lockdown e depois severas restrições, e o nosso desafio foi não cancelar nenhum evento. E dali iniciou-se uma corrida contra o tempo para a gente poder adaptar os eventos. E a nossa diretoria, que persiste até hoje, né, uma coisa que é muito relevante na Associação Nipo Brasileira de Goiás, é a continuidade, né? Vêm novas pessoas e as pessoas que participavam de gestões anteriores continuam a nos acompanhar. Isso é muito importante. E chegou agosto de 2020, às vésperas do nosso tradicional Bon Odori, a pandemia que a gente ainda imaginava que ia durar poucos meses de restrição,
não dava sinais de trégua e a gente se viu ali obrigado a realizar uma edição adaptada e em curto espaço de tempo discutir com as pessoas ali que acompanhavam o CAICAN qual que seria o formato ideal, né? E naquela época já acontecia algumas lives, algumas transmissões ao vivo de grandes artistas, mas a gente queria ir além. E inclusive nós estamos vendo ali um pouco das imagens, né, desse desafio do que foi construído dentro de uma pandemia, né, Marco Túlio? E foi daí que surgiu a ideia de se fazer um Bom Odori Drive-In, onde no mesmo local, onde tradicionalmente a gente realiza o Bom Odori presencialmente, a gente estacionou ali 200 veículos. Mas veja só, né, Noguchi, uma edição que tinha tudo para ser a menor de todas, né? A gente se viu obrigado a transmitir o evento. E com isso, para nossa surpresa e felicidade, a gente recebeu o abraço do Anselmo Troncoso como produtor voluntário do CAICAN. E na primeira edição, em curto espaço de tempo, a gente teve ali 60 mil pessoas acompanhando o Bom Odori Drive-In. E abriu portas para a gente poder, já no ano de 2021, realizar um outro evento, né? E dar continuidade, né? Não deixar essa lacuna aí durante a pandemia, realizando o Bom Odori mais uma vez. Inclusive, nós estamos vendo ali um pouco da apresentação do Taiko aqui de Goiânia, o Kyoshin Daiko, que se apresentou nesse momento drive-in, né, onde colocamos lá mais de 200 carros, todos devidamente sanitizados, os voluntários todos com os PIs na época que eram preciso usar, né, para poder atender. E conta um pouquinho sobre a inovação, porque ali veio a gente pensar fora da curva, né, pensar sobre como atender essas 200 famílias que foram até lá assistir presencial esse evento, né? Com certeza, a ideia era passar uma imagem de que a gente estava fazendo realmente o melhor possível, né? E foi dito e repetido durante a organização do Bom Odori Drive-In que o objetivo não era ter nenhum lucro financeiro, até porque o nosso público era muito reduzido. O objetivo era a gente realmente fazer o nosso melhor possível e a gente imaginava que com aquilo a gente adquiria aprendizados para a gente poder aperfeiçoar no momento futuro. Então, até nós dissemos, né, ao final do evento que com certeza o ano ficaria marcado por um ano de tristeza, um ano de dor, mas também seria marcado como um ano que a gente fez o nosso melhor. E com o Bom Odori Drive-In a gente desenvolveu um aplicativo, né, que as pessoas pediam dentro de seus veículos e os jovens, todos equipados, como você disse, né, os veículos sanitizados, até um secretário de Estado de Goiás nos atribuiu grande responsabilidade ao dizer que a Associação Nipo-Brasileira de Goiás era capaz de realizar um evento drive-in seguindo todos os protocolos, né? E a partir daí, com a transmissão ao vivo, né, do Bom Odori, um grande número alcançado, já veio no ano de 2021 a sequência, ainda com restrições, o número que a gente poderia realizar presencialmente de pessoas era de 200 pessoas e a gente fez com 1.000 pessoas, né, provocados Isso já no próximo ano já, né? Porque o drive-in ficou marcado. E aí, durante todo aquele ano ali, né, Marco Túlio, foi pensando de que forma a gente poderia inovar novamente, porque a pandemia não cessava, né? A gente não tinha uma previsão de abrir eventos ao público, né? E a preocupação é que a gente precisava ter essa movimentação, inclusive, para poder manter nossa estrutura lá da associação, né, na época. Conta pra gente então um pouquinho sobre, mais uma vez, durante um ano a gente pensando dentro da pandemia, o que a gente conseguiria fazer junto, claro, parceria, depois veio, os parceiros começaram a se atentar e observar que realmente era possível fazer um evento, né? Conta pra gente, por favor. Com certeza, Noguchi, você falou muito bem, inovação. O Bom Odori Drive-In foi de fato o único evento presencial da cultura japonesa que aconteceu no Brasil. Né? E isso foi uma coisa muito representativa, quiçá do mundo. Falaram isso para a gente também na época. Mas o Bom Odori Drive-In nos deixou aprendizados também, um know-how para a gente poder aperfeiçoar ainda mais em 2021 e já vislumbrando uma trégua da pandemia, né? Naquele momento a gente podia realizar, como eu disse, para 200 pessoas. A Secretaria de Estado da Retomada, né, através do secretário César Moura, nos procurou para que a gente pudesse, a partir daqueles protocolos que foram iniciados em 2020 no Drive-In, aperfeiçoar esses protocolos e, junto com a Secretaria de Estado da Saúde e também a Secretaria Municipal de Saúde,
desenvolver protocolos para que a gente pudesse realizar o primeiro evento teste do Estado de Goiás para 1.000 pessoas. Isso foi uma coisa muito marcante para a nossa história, porque o Bom Odori não foi somente o primeiro evento teste para 1.000 pessoas do Estado de Goiás, ele foi o primeiro evento presencial da retomada dos eventos da cultura japonesa no Brasil. E Marco Túlio, como é que foi construído todo esse cuidado sanitário, porque estávamos dentro de uma pandemia, 1.000 pessoas, além de todo o staff, todos os voluntários que estavam construindo o Bom Odori ali? Nós reunimos toda a equipe médica, toda a equipe da área da saúde, da Associação Nipo-Brasileira de Goiás, com engenheiros, com os administradores, com as pessoas que fazem parte da diretoria da Associação Nipo-Brasileira de Goiás, e nos debruçamos a desenvolver protocolos que a gente pudesse realizar com segurança. Esse era o nosso grande objetivo. E com isso, nós desenvolvemos a estrutura com camarotes, a gente denominou o evento de Bom Odori Box, né, onde a gente alocou 6 pessoas por camarote, sendo cada camarote do mesmo núcleo familiar. Também foram desenhados espaços de circulação, desde a entrada até a saída, acesso aos sanitários, também um serviço de sanitização do espaço. Todo o público foi testado com o exame PCR, tá, antes do evento, foram monitorados por 14 dias e graças a Deus, graças aos cuidados que foram tomados, nenhum caso de Covid foi detectado. E com isso as autoridades nos parabenizaram e também informaram com louvor um êxito na realização desse evento teste. E o Bom Odori 2021, o Bom Odori Box, ficou sim marcado como um evento que a gente denominou de união, esperança e superação, né? Foi isso que a gente entendeu e a partir dali nos orgulhou muito das autoridades irem até a imprensa para noticiar que os eventos seriam retomados paulatinamente no estado de Goiás, graças aos protocolos que foram desenvolvidos, testados e aprovados durante o Bom Odori Box 2021. Muito bom. E conta pra gente, Marco Túlio, depois desse momento todo que a gente passou, né, com êxito na pandemia, veio um novo desafio, né, que era fazer o Bom Odori aberto ao público e com mais uma inovação, como a gente sempre busca, sempre fazer o melhor Bom Odori. Cada ano a gente tem que estar construindo sempre o melhor Bom Odori. Fala um pouquinho sobre essa virada de chave, a abertura ao público. Que a gente veio com outro desafio. E nessa virada de chave, eu venho agora nominar um dos grandes responsáveis, que foi o nosso ex-presidente, Luiz Harada, que assumiu a diretoria da Associação Nipo-Brasileira de Goiás no momento ali de extrema delicadeza, né? Mas a gente nominou o evento 2022, a temática, como resiliência, né? Porque a gente aproveitou toda a bagagem, todo o conhecimento que a gente tinha das edições presenciais, com o aprendizado que nós tivemos imposto pelas dificuldades, né, da pandemia, e a gente aplicou tudo isso para poder realizar, a partir de 2022, um novo Bom Odori, né? Um Bom Odori híbrido, um Bom Odori presencial, dançante, mas também um Bom Odori que era televisionado, transmitido, né, pelas redes sociais da Embaixada do Japão, de artistas que vieram participar conosco, como Yuji Tamashiro, como Karen Ito, e o Bom Odori, a partir dali, com certeza, teve um grande salto, né, ao ponto de, neste ano de 2023, ser declarado pelo próprio embaixador do Japão como o maior e melhor Bom Odori do mundo, né? E com certeza a gente não chegaria a esses elogios do embaixador, das autoridades do governo do Japão, não fossem a nossa determinação, a nossa dedicação, a nossa união, sobretudo, para poder realizar essas edições adaptadas durante a pandemia. E com isso, com o abraço da comunidade do estado de Goiás, com o abraço da imprensa goiana, da imprensa nacional, do governo do Japão, hoje a gente se orgulha muito, né, de 21 edições realizadas com sucesso do Bom Odori, e a gente faz parte disso aí, não só a Associação Nipo-Brasileira de Goiás, mas todos da comunidade, todo mundo que tem um carinho pelo Kaikan, pela cultura japonesa. Obrigado, Marco Túlio Toguchi, por contar um pouquinho sobre esse grande desafio diante da pandemia. O Marco Túlio, que foi coordenador do Bom Odori nas edições aí, deve continuar com a gente também. Hoje é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nipo-Brasileira de Goiás. E no próximo bloco eu volto a conversar com Michiko Kuai Watanabe para falar sobre a tradição da nossa festa.
Estamos de volta com o programa especial Bom Odor aqui na TV Brasil Central. Agora vamos falar sobre tradição da nossa festa com a Michiko Kawai Watanabe, sobre cultura, sobre culinária, sobre todo o preparativo, porque é o ano todo ensaiando, né, Michiko-san? São várias danças. Sim. E as danças também têm toda a delicadeza das mãos, né? Cada dança tem um significado especial. Então vamos falar um pouquinho sobre a tradição, porque a dança é praticamente um dos principais elementos do Bom Odor, né, Michiko-san? Tudo bem? Isso mesmo, né? Vou contar uma historinha inicial que as senhoras, né, nossas queridas, saudosas senhoras Fujioka, Hatsumi Fujioka e Umeno Fujioka, elas que idealizaram, né? E como elas gostavam muito de dançar, então eu falei, gente, vamos fazer Bom Odori, né? Naquela época, Jadir já contou a história, né? Então foram elas que preconizaram, ensinaram as jovens daquela época. E a senhora Hatsumi Fujioka. Hatsumi, né? Então elas foram maior incentivadora dessa história de Bom Odori no estado de Goiás. Então foram elas precursoras, que né? Iniciaram incentivaram as danças do Bom Odori, né? Então, cada ano foi, naquela época, era um grupo somente dentro da associação, associados. Mas, conforme Jadir disse, né, foi crescendo, foi aberto ao público em geral. Mas, graças a elas, né, que sempre gostaram, participaram até seus quase 90 anos, estava lá dançando junto com a gente. Realmente foram, assim... Eles tinham muito amor à dança, à tradição, à cultura japonesa. E elas pegaram a abertura do Bom Odori para o público em geral, né? Foi, nossa, quando viu, uns quantos anos atrás, quando viu o Bom Odori em auge... 2005, 2006, não, 2008, né? 2010, né? Elas falaram assim, como a participação maciça de público brasileiro. Então, ela falou, não, Bom Odori nunca vai acabar. Elas ficaram muito felizes. Hoje, já estão no plano espiritual, mas a gente tem muita gratidão, né, reverência a elas também, por ter iniciado essa festividade de Bom Odori no Kaikan. Na nossa cultura, né, a gratidão, o respeito, a reverência aos antepassados é muito importante. Né? Então, essas duas pessoas foram essenciais para que as danças se iniciassem, né? E agora a dona Michiko, junto com vários outros voluntários lá do Kaikan, né? A Fumie agora também, que está nos ajudando, né, Michiko-san, para que a gente consiga passar para as próximas gerações a importância dessas danças. Né? E cada dança tem um significado, né, Michiko-san? Tem. Bom Odori é celebrada no Japão, em todo o Japão. Então, cada região tem sua peculiaridade, né? Então, existem músicas oferecendo aos mineradores, aos pescadores, contando a beleza da sakura, né? Inclusive, esse aqui apresenta... O cenário aqui está todo decorado com os sakuras, né? Então, cada região tem suas músicas tradicionais, danças típicas da região. Então, é uma celebração festiva que, com muita alegria e jovialidade, recebem, né, os espíritos dos antepassados que vêm visitar, conforme Jadir já disse. Então, tem esse cunho de alegria, de reencontro, não só das famílias que estão presentes, mas também dedicando com sentimento de gratidão, respeito aos nossos ancestrais. Então, é esse significado. Por exemplo, é mais ou menos celebração de finados? Pode ser, mas é diferente. Aqui nós lembramos com tristeza, mas lá nós celebramos com alegria, com músicas alegres, danças para oferecer a eles, né, nesses dias de Bom Odori. E as pessoas estão
observando eu chamar a Dona Mitico de Mitico-san, né? Na verdade, é um respeito também, é como se falasse Dona Mitico, né? Mas é a Mitico-san, carinhosamente a gente chama ela assim lá no Caican e ela nos ajuda não só nessa parte das danças, mas também na construção da decoração, né? Nos ajuda na culinária também, junto com vários outros voluntários lá hoje no Caican, né? A gente agradece mais uma vez a todo o pessoal que dedica parte do seu tempo para poder manter as tradições vivas, né? Lá na decoração mesmo, a Josi, inclusive ela está aqui nos bastidores hoje nos ajudando com esses elementos que nós utilizamos na decoração do Bon Odori, né? Sim. E Mitico-san, cada uma dessas luminárias, que são os tchotins, né? Que acho que o pessoal vai poder mostrar na imagem aí, essas luminárias, elas significam um ente querido, né? Um ente querido, realmente é a luz, né? Para recebê-los, representando o espírito dos antepassados. Ou não apenas antepassados, mas quem partiu para o mundo espiritual, né? Então, toda essa decoração, quando nós recebemos uma pessoa muito importante, nós decoramos a nossa casa, né? Fazemos igualaria a comidas especiais para oferecer. Então, tem esse sentido também. Então, falando Bon Odori, não é só dança, mas também nós temos comidas, né, arte culinária especial, que é comida japonesa, principalmente mochi, manju. Além disso, temos... além dos tradicionais, né? Sushi, sashimi, tempurás, né? Tempurá, principalmente, tempurá. Nessas datas especiais fazem essas igualarias muito bem feita para também realmente fazer uma espécie de oferenda aos antepassados. Muito bom, Mitico-san. E eu gostaria de saber mais uma vez, porque todos os anos tem a preocupação da gente poder estar divulgando, incentivando para que as pessoas aprendam as danças, né? Essa preocupação em poder passar um pouco desse conhecimento, né? Essa tradição, né? Realmente, quem está substituindo agora a diretora cultural atual é a minha sobrinha, né, Fumier? Pessoa jovem, com inovação. Ela convidou as crianças para poder participar de danças mais modernas, né, que crianças gostam. Então, esse ano, ela conseguiu, assim... as menininhas desde 7, 8 anos. Mas temos um grupo de quantas crianças hoje lá no Caican? Teve em torno de 15, 16, 17 crianças e adolescentes dançando a música específica, né, de Sakura Sakura, mas as meninas estão adorando, porque quem nunca tinha participado de Bon Odori, a não ser somente dança tradicional, com essa inovação, as crianças se encheram de alegria, falando, não, Bon Odori, ano que vem nós vamos dançar mais apresentar outras músicas, né? Então, está assim, muito encantada, crianças eu também. Percebo até uma emoção, né, Mitico-san? Entrou no espírito de Bon Odori. Eu percebo que você fica emocionada de poder ver essas crianças aprendendo essas danças tão tradicionais, né? E com isso, que seus avós passaram, né, para vocês. Justamente. Realmente é motivo de muita alegria para a colônia japonesa de dar continuidade a essa festividade, continuar essa tradição, né? E saber por que estamos celebrando essa festividade Bon Odori é muito importante para tradição, cultura japonesa, né? Para a colônia japonesa. E lá no início, Mitico-san, quando começou o Bon Odori, né? Começaram as primeiras ideias de abrir o Bon Odori, a Mitico-san imaginava que chegasse na 21ª edição com esse tamanho que chegou o Bon Odori? Não, realmente, eu peguei já carro andando, né? Quando eu assumi parte de diretora cultural, já estava fazendo muito sucesso, a abertura ao público, né? Mas, assim, cada ano tinha mais participantes. O interessante no Guti-san é que próprios brasileiros, né, que vieram ano passado, falaram, como é que eu faço para entrar no grupo, para aprender a dançar, para dançar direitinho? Então, assim, eu vejo interesse
e assim, gosto pela música japonesa e participar de odori, sabe? Então, nós temos as brasileiras que participam, já formam equipe de dança do Kaikan, né? Do odori, e que elas, assim, fazem o máximo de ajudando, participando, fazendo adereços, né? Então, isso é muito gratificante, não só com os japoneses, né? Japoneses, mas também brasileiras participando, realmente. E algo importante para ser destacado, para você que está nos acompanhando pela TV Brasil Central, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos aí, é que a dona Mitiko, ela também costura e prepara os kimonos que são utilizados aí por várias dançarinas, pessoas que dançam lá, né? Então, além de treinar a dança, ainda ela tem todo esse cuidado de ter a sua máquina de costura, fazer, preparar, costurar, cortar e preparar todas essas roupas que são utilizadas durante o Bon Odori, né? E quem te ensinou, Mitiko-san, a fazer o corte, a fazer esse kimono, assim? Não, minhas irmãs, né? Minhas irmãs mais velhas, minha mãe, por exemplo, tem um kimono que minha mãe que confeccionou. Kimono é um corte fácil, mas tem um detalhe diferente, né? Do que costuras, roupas ocidentais, né? Então, é uma costura reta e realmente a gente vai vendo minha mãe fazer, minha irmã fazer um rapi, então a gente, sem querer, vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, principalmente a parte de vestir, né? É bem interessante porque tem que ter a parte certinha, como amarrar os laços atrás, então isso é um pouco trabalhoso, mas a gente faz de uma maneira que fique bem mais prático para vestir. Muito obrigado, Mitiko-san, pela importante participação, pelo seu depoimento. Ela que nos ajuda na decoração, na dança, na culinária. É uma grande guerreira que representa muito bem a nossa colônia japonesa. No próximo bloco, eu volto a conversar com o presidente do Kaikan, Leonardo Massuda, e conferir o depoimento do embaixador do Japão no Brasil. E a gente finaliza esse bloco com essa tradicional dança que é preparada com muito carinho pela dona Mitiko e sua equipe. Estamos de volta com o programa especial Bon Odori aqui na TV Brasil Central. Agora vamos falar com o presidente da Associação Nipo-Brasileira de Goiás, Leonardo Massuda. Vamos falar sobre voluntários, manutenção, projetos futuro. Leonardo Massuda, muito obrigado. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Noguchi-san. Satisfação estar aqui com você. Satisfação sempre é toda nossa. A gente tem uma honra muito grande de estar envolvido nos eventos do Bon Odori, né? E a gente teve um desafio muito grande, né? Você assumiu a gestão e logo de cara já tivemos esse grande desafio de realizar mais um Bon Odori, como sempre, o melhor Bon Odori. Conta pra gente como é que foi a emoção de participar como líder, como grande responsável hoje à frente da Associação Nipo-Brasileira de Goiás na realização do Bon Odori.
É um trabalho muito honroso, né? A Associação NIP Brasileira de Goiás completa esse ano 67 anos, né? E hoje a gente consegue reunir e congregar mais de 700 famílias que estão vinculadas ao nosso CAICAN. E é um trabalho coletivo, de união, onde tem os esforços de toda a comunidade japonesa, mais de 500 voluntários, apoio de toda a diretoria, conselho, né? Eu acho que o resultado dessa 21ª edição do Bon Odori, aqui em 2023, foi graças a esse esforço coletivo da nossa comunidade. A construção do Bon Odori sempre demanda de muito tempo, né? Todos têm suas funções lá, somos todos voluntários no CAICAN, né? E me conta um pouquinho como é que foi a questão operacional para poder, desde março mais ou menos, abril, que a gente começou a conversar sobre a questão da realização desse evento, enfim, ideias que surgiram de decoração. Como é que foi para você assim à frente, porque não é fácil você estar à frente de uma associação onde que 100% dos eventos são realizados com voluntários, né? É um papel importante, porque o ser voluntário, eu acho que tem um ato de doação, mas quem acaba recebendo mais é o próprio voluntário, né? Então, quando a gente trabalha para um propósito, né, que é essa manutenção da cultura japonesa, a difusão dos valores, das tradições, da cultura, né, eu acho que é um espírito onde a nossa associação, a gente considera ser uma associação muito especial, porque tem pessoas muito engajadas, né? Então, é admirável ver o esforço que o nosso associado do CAICAN faz de doação de tempo para poder acontecer um evento, né, que dura aí praticamente 2 noites somente, né, mas tem uma mega estrutura sendo considerada esse ano a melhor e a maior edição aí de Bon Odori já realizado no mundo, né? Inclusive, nós vimos ali algumas imagens, né, dos voluntários que trabalham aí, desde a época da pandemia, alguns voluntários de máscara ainda, porque era dentro da pandemia, né? Então, sempre envolvidos, né? Dentro da pandemia mesmo, a gente resolveu convocar os jovens para que nos ajudasse, que é o grupo de jovens lá do CAICAN, que é o Senencai, né? Então, é uma união de forças para que a gente consiga realizar um evento tão grandioso como é o Bon Odori, né? E o Leonardo, você como presidente do CAICAN hoje, né? Estar presente no Bon Odori, você que já tem um relacionamento próximo com as principais entidades, né, que regulam, nos representam hoje no Brasil, que é a JICA, né, que é o Bunkyo, que é a Embaixada do Japão no Brasil. Como é que é o relacionamento? Como é que essas pessoas enxergam hoje o Bon Odori do estado de Goiás? É algo que foi construído, é um mérito, né, de todas as famílias japonesas que contribuíram com a Associação Nipo Brasileira de Goiás, mas graças a esse esforço, né, hoje a associação ela é tida como uma associação modelo, né, pela Embaixada do Japão. Inclusive, recebi um honroso convite, nesse mês agora de outubro, estou indo para o Japão representar a nossa associação para falar um pouquinho, né, de como que a nossa associação tem feito, né, entre uns grandes desafios da comunidade, é o engajamento dos jovens dentro da associação. E a gente vai contar um pouquinho ali de como que a nossa associação tem feito essa mobilização de participação de gerações e gerações, né, envolvidas, não só no Festival Bon Odori, mas na associação como um todo, né, onde tem diversas atividades esportivas, gastronômicas, culturais, inclusive a nossa escola modelo de língua japonesa, que é uma referência também na educação. Então, todos esses fatores hoje são elementos que nos ajudam, né, a chancelar o Bon Odori, né? Você vai ouvir um depoimento do próprio embaixador do Japão, dentro de instantes aí, falando sobre a visão dele do Bon Odori do estado de Goiás. E como é que foi para você receber a notícia de que nós seríamos o primeiro evento da colônia japonesa, talvez da América Latina, que está do mundo, né, sendo transmitido por uma TV aberta? Uma satisfação enorme, viu, Noguchi-san? A gente poder oportunizar, né, a população no geral em conhecer um pouco mais da cultura japonesa, difundir, né, aquilo que a gente aprendeu com as nossas famílias, né, com os primeiros imigrantes que vieram para cá, a gente dá continuidade a esse legado, né, eu acho que é um papel que a gente exerce aí e graças ao apoio da TV aberta, né, a gente poder transmitir isso para mais e mais pessoas, né, seja aqui no Brasil, mas também através da transmissão da Embaixada do Japão, né, onde
vários países conseguem acompanhar através da internet também o nosso Festival Bondori hoje. A gente agradece mais uma vez a grande oportunidade, né, que essa gestão da TV Brasil Central tem nos apresentado, e a gente tem buscado de todas as formas mostrar, né, a todo o público, a todo o estado de Goiás. A gente vem preparando aí a próxima edição do Bondori. Por falar em próxima edição, o Leonardo Massuda, conta pra gente o que você tem pensado, porque a cada ano a gente tem um desafio, fazer o melhor Bondori. O que você tem pensado aí, apesar que faz pouco tempo que a gente finalizou o Bondori desse ano, mas eu sei que já tem alguns insights, já tem algumas ideias, já tem alguns feedbacks que você tem recebido. Conta pra gente um pouquinho. A ideia é cada ano a gente poder aprimorar o que já foi feito, né? Então, tem toda uma história do que a gente tem que aproveitar, do que já foi construído e chegado até aqui, mas em 2024, né, eu acho que é um trabalho coletivo para a gente pensar aí em como dar continuidade nessa grande edição do Bondori, que é esperado todos os anos, não só pela população aqui em Goiás, mas hoje sendo transmitida para o mundo inteiro. Então, o desafio é esse, né, Douglas Santos? A gente dar essa continuidade e fazer nossa melhor edição em 2024. E um desafio gigantesco, porque nós tivemos uma transmissão da TV Brasil Central e da TV Alego, levando para toda a população do estado de Goiás a nossa cultura, e para o mundo também através das plataformas digitais, dos aplicativos. Então a gente buscou o melhor de todos nós para que a gente pudesse realizar esta edição do Bondori, e a gente tem uma gratidão eterna, né, a toda a diretoria, a todo o staff, enfim. Foram dias ali pensando de que forma conseguiríamos melhorar essa transmissão, com a parceria do nosso grande voluntário, né, o Anselmo Troncoso, que esteve presente junto com a sua equipe, para que a gente pudesse realizar e levar até a população aí de todo o estado de Goiás um pouquinho da cultura do Japão aqui no estado. Então, Leonardo, a gente tem esse desafio muito grande, né, de pensar sempre a cada ano, de pensar o melhor. Conta um pouquinho para a gente, assim, porque você hoje é um gestor não só da Associação Nipo-Brasileira de Goiás, mas o que o Kaikan, o que a colônia japonesa significa para o seu crescimento profissional, até o ponto de você chegar como presidente, como nosso maior representante hoje da associação. Eu convivi desde a minha infância, né, na Associação Nipo-Brasileira de Goiás. Isso veio uma influência grande do meu avô, Kokichi Massuda, que também foi presidente da associação, e eu vejo que tem muitos aprendizados que a gente tem, né? É um trabalho de doação, é um trabalho de comunidade, é um trabalho de servir primeiro o outro, é um trabalho de ter humildade, simplicidade, né? E, sobretudo, um trabalho coletivo, né? Tudo que a gente pensa na associação não é em causa de uma pessoa, né, ou de outra, e sim do que é melhor para a comunidade japonesa aqui em Goiás. Então, acho que o Japão, sobretudo, tem grandes exemplos aí, né, de valores que ficam para a nossa vida e a gente leva para nossas carreiras, para os nossos trabalhos, né? Ele se tornou presidente do Kaikan, mas antes de presidente do Kaikan, ele também tocou taiko, junto com o Marco Túlio Toguchi, que também esteve aqui, contando um pouquinho dos desafios da gestão do Kaikan, né, do Bondori, enfim. Ele tocou taiko, ele fez parte do grupo de jovens que foi o Senenkai, ele passou por todos os estágios e foi muito experimentado, foi testado e com certeza tem buscado fazer a melhor gestão possível, porque você motivar 500 voluntários para estarem presentes ali em 2 dias, muitos deixando seus trabalhos, suas funções, suas empresas para estar se dedicando a esses 2 dias de Bondori, né? Conta pra gente como é que é, porque você está acostumado a fazer gestão de pessoas na sua carreira profissional, né? Mas fazer a gestão de voluntários é diferente? É diferente, mas é um aprendizado, porque tem que tocar naquilo que é mais genuíno das pessoas, né? Tem que mobilizar naquilo que de fato está alinhado com um propósito coletivo, né? E é um trabalho onde, na verdade, quando você desperta essa chama do voluntário, né, você vê a força que é, né? Eu acho que o nosso público no Bondori, ele sente, né? Essas 8.000 pessoas que participaram presencialmente do evento, ele sente esse carinho que o voluntário tem, esse cuidado na preparação de todos os alimentos, né? A receptividade, isso faz parte, né, do modo também de japonês de atender, né, de receber as pessoas.
E como é que é? Porque tem todo um poder de encantamento, de conquista, né? de grandes parceiros, né? Dentro desse processo de construção do Bom Odori, né? Ao ponto de a gente conseguir ter um relacionamento com o Yuji Tamashiro, que é voluntário do Kaikan, que vem gentilmente a nos ajudar aqui no evento. E conta pra gente como é que é, assim, você ter uma figura tão famosa, né? Que já esteve em grandes emissoras, ser voluntário aqui no Kaikan de Goiânia. É uma honra pra gente, né, Noguchi? A gente ter pessoas como Yuji Tamashiro, a própria nossa cantora que foi voluntária, Karen Ito, né? Os integrantes do grupo de Taiko, né, que vieram do Brasil inteiro fazer uma belíssima apresentação nessa edição em 2023. Então, para a gente é uma satisfação a gente ver que é um movimento que a gente está em prol de algo maior para a comunidade japonesa no Brasil, né? Não só no nosso Kaikan de Goiás. Então, a gente fica satisfeito em poder dar a nossa contribuição e nosso legado. Podemos contar, então, com um grande Bom Odori para o próximo ano? Podemos contar sim, Noguchi-san. Dia 23 e 24 de 2024, né, no ano que vem. Agosto. Bom Odori, em agosto. Está confirmado aí o nosso Bom Odori. Próxima edição. Obrigado, presidente Leonardo Massuda. Desejo sorte aí no desafio para estar na gestão do Bom Odori nos próximos anos. E agora a gente vai ouvir o depoimento do embaixador do Japão no Brasil falando sobre o Bom Odori. Poderia dizer que é um Bom Odori talvez o mais grande do mundo. Porque no Japão temos Bom Odoris, mas o tamanho é relativamente pequeno, né? Então, podem aproveitar o maior festival de Bom Odori aqui em Goiás. A importância da gente receber uma mensagem como essa, né, do maior representante da colônia japonesa no nosso Brasil, que é o embaixador Teiji Hayashi, falando que é o maior e melhor Bom Odori do mundo. Então aumenta mais ainda a nossa responsabilidade e a nossa gratidão ao embaixador do Japão no Brasil, o senhor Teiji Hayashi. E eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial a todos que nos ajudaram a realizar esse especial do Bom Odori, contando um pouco da história. Muito obrigado a todos os staff da produção, da edição, enfim, a TV Alego, a TV Brasil Central, a diretoria toda, o Reginaldo Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Muito obrigado ao Bruno Peixoto, ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, enfim, todos aqueles que tornaram possível a realização deste especial, contando a história do nosso Bom Odori e a nossa gratidão pela grande transmissão do Bom Odori. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos ajudaram. Nossa gratidão, e vamos finalizar com essa apresentação linda que aconteceu no Bom Odori, que são dos leões guardiões da ilha de Okinawa, que se chamam Shissa e que trazem sorte, prosperidade, alegria e amor e empatia. Vamos conferir e que todos recebam essa energia que estão nos assistindo nesse momento. Grande abraço, até a próxima. She